Quem é então o operador de hilo? Quem pode operar? É aquela pessoa que é habilitada, treinada, com conhecimento técnico e funcional do equipamento. Ele é responsável pela segurança da operação das pessoas e demais bens inerentes a ela. Então o operador ele precisa ter o treinamento, ele precisa ter a capacitação e aí ele assume uma grande responsabilidade, como a gente já citou aqui outras vezes. A partir do momento que eu assumo a operação de um equipamento, junto com ela eu assumo uma grande responsabilidade também. O operador ele é responsável pela sua própria segurança e pela segurança de outras pessoas e demais bens, equipamentos, situações ligados direto ou indiretamente a essa atividade. Então ele precisa estar muito atento a tudo que está acontecendo ali em sua volta, não simplesmente na operação. Então precisa conhecer a operação do equipamento, como se opera, como se faz a atividade, mas também questões de segurança, de sinalização, de delimitação de área, onde que deve ficar o motorista durante o descarregamento, onde é a posição que ele mesmo, operador, deve ficar, pessoas que não podem ficar nas proximidades, conhecer e garantir essa segurança. Mais uma vez o exemplo do veículo do carro. Então, além de eu ter que assumir um carro que esteja em condições, eu preciso verificar se não está com pneu careca, se não está faltando água, óleo, bateria, enfim. Durante a minha viagem, eu preciso respeitar as regras de trânsito. Eu preciso estar dirigindo dentro dos limites de velocidade, utilizando cinto de segurança, respeitando faixa de pedestre, sinal, enfim, placas de trânsito. Da mesma forma, na operação do equipamento, eu preciso respeitar as regras de segurança, verificar se o equipamento está em boas condições, se a área está sinalizada, se eu não tenho pessoas nas proximidades, fazer a correta conexão ali das correntes, dos cabos, para que a gente tenha sucesso. Então, o operador é aquele trabalhador que tem o conhecimento, que tem a capacitação, o treinamento, a habilitação, os exames médicos e é então um grande responsável aí por essa operação. Alguns conceitos que a gente vai ter então para a gente entrar numa parte mais específica do equipamento. Então, o que é uma máquina? Todo dispositivo mecânico ou orgânico que executa ou ajuda no desempenho das tarefas, precisando para isso de uma fonte de energia, podendo ser automáticas e não automáticas. E aí a gente tem aqui alguns exemplos. A gente tem várias máquinas, vários equipamentos que são utilizados no nosso dia a dia. Então a gente vai ter máquina que depende, todas as máquinas vão depender de algum tipo de energia, tracionária, humana, animal, energia elétrica, enfim, para que elas funcionem. A máquina, qualquer máquina por si só, ela sozinha, ela não funciona. Ela depende ali de uma fonte de energia, que pode ser as convencionais, que a gente conhece, usualmente aí a gente tem, por exemplo, a energia elétrica, que é a mais comum aí, mas também a gente tem os combustíveis, vapor, a gente tem outras formas de energia. Então a gente vai ter essas máquinas, as não automáticas, são aquelas que precisam de energia permanente do operador para executar o trabalho. Por exemplo, aí, uma furadeira manual, então o homem precisa ali ficar girando ali essa manivela para que ela funcione. Estou utilizando a energia humana. Tem equipamentos aí, máquinas que utilizam a força animal, a tração animal, muito utilizado no passado,
E aí a gente tem as máquinas que são também automáticas, onde a energia provém de uma fonte externa, como elétrica, térmica, mecânica e etc. Então, são dois tipos de máquina, não automáticas e automáticas. O hilo vai se encaixar nas automáticas, ele depende de uma fonte de energia externa, né? Como a gente vai ter outros exemplos aí também, da ponte rolante, que é a eletricidade também, de uma empilhadeira, que pode ser elétrica, pode ser a combustão, pode ser a diesel, né, GLP, enfim, né, são conceitos aí de máquinas e equipamentos. Então, alguns conceitos para a gente ir entendendo um pouquinho aqui desses procedimentos. Outro item importante, talvez vocês podem identificar em alguns momentos aí essa sigla, né, CMT, que é a carga máxima de trabalho. Como o próprio nome sugere, é a carga máxima de trabalho de um determinado dispositivo para içamento de carga. Então eu preciso verificar isso nos meus acessórios de elevação de carga, na minha corrente, no meu cabo de aço. Qual é a sua carga máxima de trabalho? Ou seja, o quanto aquele acessório, aquela corrente, aquele cabo de aço suporta de peso. Então existem vários tipos de corrente, vários tipos de cabo de aço, de espessura de cabo de aço. Cada um é específico, é determinado para um tipo de operação, para um determinado peso. Eu preciso verificar se aquele cabo de aço, se aquela corrente existente ali, qual é a carga máxima de trabalho que ela pode executar, para que eu minimize então essa probabilidade de acidentes. Então aqui mais uma vez, eu estou falando de algo que eu preciso ver antes, lá no meu checklist, lá na minha inspeção, porque não adianta nada, a hora que eu estou com a carga lá em cima, elevada, eu ficar, será que vai aguentar? Será que esse cabo de aço, que essa corrente tem a carga máxima de trabalho que vai ser necessária para essa atividade? Aí eu já estou correndo risco. Então eu tenho que verificar isso antes, quando eu estou no chão ainda ali, antes de iniciar a atividade. Obviamente que a empresa, quando vai adquirir esses equipamentos, já faz essa consulta, né? Já faz essa observação. Olha, eu vou ter aqui a movimentação de 10 toneladas, então eu preciso ter um cabo resistente a isso. Mas é importante que a gente sempre verifique. E aí, mais uma vez, além de verificar essa capacidade, não, eu sei que está ok, que atende aí essa carga máxima de trabalho, mas eu preciso estar fazendo um checklist também para verificar as condições. Como a gente falou, vai ter a sua vida útil, então eu preciso ver se esse cabo, se essa corrente está em perfeito estado ou não. Outra sigla aí que a gente vai ver também é o fator de segurança, o FS, que expressa a quantidade mínima de vezes que um componente deve resistir acima da sua carga máxima de trabalho. Então esse fator de segurança é como se fosse um airbag, é como se fosse uma data de validade de um produto que a gente vai comprar no mercado. Então eu vou comprar lá no mercado um produto, ele tem a validade específica dele. Porém, existe um fator de segurança, existe uma margem ali. O produto vai vencer dia 30 de novembro, por exemplo. E aí, as empresas deixam uma margem de segurança. Não quer dizer que no dia 31, se eu tomar aquele produto, se eu consumir aquele produto, eu vou morrer. Não, eu vou ter problemas gástricos aí. Existe uma margem de segurança. Então, se especifica ali aquela data para garantir que, olha, depois daquele dia não é mais recomendável, mas ainda se deixa uma margem de segurança. Se aquele produto vence com 30 dias, normalmente ele vai ter, no mínimo aí,
mais uns 10, 15 dias para frente, para se ter essa margem de segurança. E isso acontece também com esses equipamentos. Então, o cabo de aço, a corrente, por exemplo, está testado lá, está aprovado que a carga máxima de trabalho dela desse acessório é de 10 toneladas, tá? Mas esse fator de segurança vai garantir ali até umas 13, até umas 15 toneladas, né? Justamente para se ter algo a mais, né? Para se evitar que tenham acidentes. Então, que legal, tem um fator de segurança, então eu sei que pode passar um pouquinho. Não, não pode. Se é para 10 toneladas, eu tenho que parar no 10, não posso passar, né? Esse fator de segurança que existe é para algumas variações que podem existir, para movimentos ali que às vezes a gente vai fazer, enfim, para situações específicas. Então, se apegue ao que está dizendo ali na minha carga máxima de trabalho. É para 10 toneladas? É para 10 e pronto, acabou. Não posso passar. O fator de segurança é algo a mais, é um plus que a gente tem ali, né, para ter mais segurança, mas não posso. Da mesma forma, então eu vou lá comprar o produto, mesmo que está vencido, eu posso continuar consumindo? Não, não é ideal, consome até a data de validade, né? Mas tem essa margenzinha aí de segurança para minimizar ainda mais, né, para ter uma segurança a mais daquilo que a gente está realizando, daquilo que a gente está fazendo. Então, mas se apeguem sempre na carga máxima de trabalho, não ultrapassem essa carga máxima em hipótese alguma. Então, o guincho ilho é um equipamento mais difundido para descarga de cana. É um sistema simples, fácil de operar, prático e relativamente rápido. Mas como a gente já falou, eu preciso ter os conceitos, saber os procedimentos para operar de maneira adequada. Ele é um guincho, basicamente, composto de uma estrutura tubular ou de perfis laminados, com altura variando entre 13 e 16 metros, né? Isso vai variar de modelo para modelo. Então, ele tem uma estrutura simples, é um equipamento básico, como a gente viu ali, é o mais difundido nesse tipo de operação. Então, a gente vai encontrar praticamente em todas as usinas de cana-de-açúcar esse tipo de equipamento, né, que é o mais prático, é o que mais facilita, é o mais simples de ser utilizado no dia a dia para fazer esse tipo de operação específica. A gente muito raramente vai ver o hilo fazendo algum outro tipo de atividade, né? Normalmente é um equipamento, na grande maioria, fixo ali, então não consigo ficar movimentando ele. Existem sim modelos, né, que são móveis, que eu consigo movimentar, mas na grande maioria ainda são fixos. Então é um equipamento que é utilizado único e exclusivamente para esse tipo de atividade, para chegar a carreta ali e fazer esse tombamento da caçamba para fazer o descarregamento da cana e então dar início a todo o processo de produção do açúcar ou do etanol, né? A estrutura é sustenta, melhor dizendo, um sistema de cabos com polias que movimentam uma viga horizontal no movimento ascendente e descendente, subida e descida. O caminhão a ser descarregado é estacionado entre o hilo e a mesa ou entre o hilo e a rampa de descarga. Então, isso também vai variar de usina para usina, mas basicamente o processo é o mesmo. Então a carreta vai chegar, o caminhão vai chegar ali carregado, vai ter o local específico ali para ele estacionar. Normalmente isso está sinalizado, então esse operador chega com o caminhão, com a carreta ali, vai posicionar e aí então o cabo de aço, a corrente é acoplado nessa caçamba. Isso pode também ser feito de forma manual
ou automática, vai depender do tipo de equipamento que eu tenho aí na empresa, tá? E aí, movimento ascendente e descendente, vai levantar essa caçamba para fazer esse tombamento na mesa alimentadora ou na rampa ali, para então dar início ao processo. Então são pequenas mudanças que pode ter de um equipamento para outro, de uma usina para outra, mas a funcionalidade em si vai ser a mesma. E aí então vem, se for bitrem, enfim, vai fazer essas movimentações para fazer o desabastecimento, assim, ou melhor, o abastecimento dessa mesa alimentadora ou dessa rampa para dar início no processo. Então a funcionalidade em si de todo o processo, do equipamento em si, de todo o processo, basicamente vai ser o mesmo. Imagine então ter que fazer esse processo de forma manual. Chegar essa carreta aí, eu tenho que estar descarregando ela manualmente, o tanto de tempo que seria necessário. Então o hilo facilita e muito a nossa rotina de trabalho. Muitas das vezes ele é chamado também de tombador lateral hilo, ou conhecido como guincho hilo. É um equipamento muito utilizado, então, principalmente nas usinas de cana-de-açúcar e álcool, para descarregar os caminhões de cana. O princípio de funcionamento é muito simples. O caminhão vai estacionar ali ao lado do tombador e um operador engata essas correntes ou cabo do caminhão aos ganchos do tombador hilo. Então, a funcionalidade dele em si é essa. Essa conexão é que pode estar mudando, ou pode ser automática, então o próprio hilo ali, ele está posicionado de uma forma que faz essa conexão sozinho, o operador controla ali à distância, ou em alguns casos eu preciso então da presença do próprio operador ou de um ajudante para estar indo ali e fazendo essa conexão dos cabos, dos ganchos ali, da corrente, para fazer esse tombamento. Pode variar aí de acordo com o equipamento que eu tenho, mas a funcionalidade sempre vai ser a mesma. Então esse guincho vai subir, içando e transbordando o reboque de cana picada ou inteira, despejando a carga na mesa alimentadora, onde todo o processo de fabricação de açúcar e álcool irá começar. Então, todo o processo ali começa aqui. A entrada da cana-de-açúcar, se dá a importância de todo o processo se começa aí. Claro que a gente tem lá a colheita primeiro, mas o processo fabril, o processo de produção mesmo, se dá início a partir do momento que o hilo faz o descarregamento dessa cana inteira ou picada ali na mesa alimentadora ou na rampa. Então é um procedimento extremamente importante. É a partir dali que começa a produtividade em si da fábrica. Então, por isso, lá atrás, se houve essa necessidade de se ter um equipamento, e aí foram estudando, foram desenvolvendo até chegar nesse tipo de equipamento que a gente tem hoje, que é o hilo, para fazer esse tipo de atividade, para não ter que ser de forma manual, para não ter que estar utilizando às vezes outros equipamentos que gastariam mais tempo, que ofereceriam menos segurança. Então, a gente vê, fica bem claro aqui a importância do hilo, como a gente falou lá atrás, de estar ligado ali à segurança dos trabalhadores com a produtividade. Então, é um equipamento que foi desenvolvido para isso, para se ter ganhos. Então, quantas e quantas carretas que um hilo não descarrega num dia, Mas é importante lembrar que esse operador precisa ter a segurança, precisa conhecer os procedimentos para voltar para casa no final do dia. Então, ter esse ganho de produtividade, como tem,
mas também esse ganho na segurança. Como a gente viu anteriormente, ele pode ser usado para descarga de carroceria simples, para cana inteira, com ou sem cabos fixos, carroceria tipo caçamba, com báscula superior ou com sistema de telas. Isso pode variar aí de usina para usina. A descarga se processa por ação de tombamento ou basculamento. Então, pode variar um pouquinho aí, o tipo de acessório, o tipo de equipamento que eu estou utilizando, mas a funcionalidade em si, né, vai ser a mesma. Ou vai bascular ou está tombando. Essa a funcionalidade do equipamento, essa a rotina dele, é para que ele foi feito. Então pode ser a cana inteira, a cana picada, na caçamba, com tela, enfim, mas sempre vai bascular, sempre vai tombar essa cana inteira ou essa cana picada para dar início no processo. Então é algo básico, algo simples, é um equipamento que é feito para isso, né? Não dá para improvisar, ficar inventando muita coisa. Ele faz ali o seu arroz e feijão muito bem feito. Ele faz o que foi feito para fazer, o que ele foi pensado, o que ele foi desenvolvido para fazer. Então não tem nem muito o que ficar enfeitando o pavão aqui. Guincho-hilo basicamente é um guincho ali que utiliza de acessórios, de ganchos, de correntes, de cabos de aço para fazer o tombamento dessas carretas, dessas caçambas, com a cana picada ou com a cana inteira, através da caçamba, através das redes ali, enfim, das carrocerias, para dar agilidade no processo. Então é algo básico, simples, mas que garante uma boa produtividade. Ele pode ser fixo ou móvel. Muito comum, mais comum da gente ter o fixo, mas também existem alguns móveis. No móvel, a estrutura é presa a uma plataforma que se move sobre trilhos e possui um contrapeso na traseira. Quanto ao acionamento do sistema de cabos, ele pode também ser mecânico ou hidráulico, vai variar de equipamento para equipamento. Para se ter um melhor controle, alguns ilhos possuem uma guia para o balanção, o que torna o ilho mais fácil de operar. Também é algo que varia de equipamento para equipamento, né? As indústrias, as usinas vão verificando o que vai ser mais aplicável, o que vai ser mais assertivo na sua operação. Então a gente pode encontrar os fixos. Não, para mim isso vai me atender, ele vai ficar fixo aqui, não preciso fazer nenhum tipo de movimentação com ele, a descarga vai ser somente aqui, então já me atende. Algumas unidades vão entender, eu preciso dele móvel, porque eu tenho mais de uma mesa, mais de uma rampa, então eu vou movimentar ele aqui, mesmo que lateralmente aqui, para ter um ganho de agilidade. Já encheu muito uma mesa aqui, eu vou para outra. Enfim, isso pode variar de acordo com a necessidade, com o tamanho da minha usina, da minha empresa, de acordo com a parte operacional do meu processo. Eu preciso verificar o que vai ser melhor ali para atender a minha produção. Ele pode ser também esse acionamento, como a gente viu aqui, do sistema de cabos mecânico ou hidráulico, então varia de acordo com o equipamento que a empresa vai adquirir, o que ela acha que vai atender. Em alguns casos tem ali um guia para fazer esse controle melhor do balanção. Então a gente tem os equipamentos mais antigos, ou os mais modernos, que tem aí um pouquinho dessa variação de um equipamento para outro, mas o importante é que a funcionalidade dele é sempre a mesma. Importante depois você está treinando na prática aí no equipamento que você vai utilizar,
não sei se é fixo, se é móvel, se conexão automática, se eu preciso ir lá conectar os cabos, qual é o seu tipo de operação. Então aqui a gente vai citando os tipos que existem, os procedimentos que existem na teoria, para depois na prática isso ser aplicado, de que forma que eu vou fazer a minha operação. Então preciso fazer de acordo com o equipamento que eu tenho presente aí na empresa, mas a funcionalidade em si sempre vai ser a mesma. Algumas observações importantes aqui para melhorar o nosso entendimento, para a gente conseguir visualizar melhor isso no nosso dia a dia. Então, primeiro, os cabos ou correntes passam por baixo do reboque quando a cana é picada. No caso da cana inteira, os cabos passam por dentro e o reboque fica fixo. Apenas a cana inteira que transborda para fora com a força dos cabos subindo. Então, a pequena diferença que vai ter entre cana picada e cana inteira. Na cana picada é o reboque inteiro que vai sair. O cabo, a corrente está passando por baixo desse reboque, então vai fazer essa elevação, esse tombamento. Quando a cana está inteira, ou seja, ela está em partes maiores ali, normalmente se faz essa passagem por dentro, porque aí eu faço só a elevação da cana, o reboque fica fixo ali, a caçamba, a carreta fica ali fixo. Então, também é mais um tipo de diferença aí que a gente pode encontrar na operação. Depende como essa cana vem. Se ela já vem picada, então ela está em pedaços menores, eu preciso elevar com o reboque junto. Se ela está em pedaços maiores, normalmente eu consigo levantar só ela. Aí eu tenho o auxílio às vezes de uma tela ali também para fazer essa movimentação. Mas, mais uma vez, qual que é o intuito disso? Levar a cana até a rampa, até a mesa alimentadora. O objetivo é o mesmo, são formas diferentes de se atingir o mesmo objetivo. Depende aí do que a empresa, da forma que a empresa prefere trabalhar. Vem inteira, vem picada, enfim. Existem aí algumas variantes que vão influenciar nessa escolha, mas o objetivo final vai ser sempre o mesmo. Outra dica importante, tanto para a cana picada quanto para a cana inteira, as pontas dos cabos ou correntes possuem argolas, cuja o operador prende aos ganchos do pente do tombador para içar. Aqui também pode haver duas diferenças. Isso pode ser de forma manual ou automática. Então, em alguns casos eu preciso ter um operador ou um ajudante ali que vai fazer essa conexão das pontas dos cabos nas argolas. Em alguns equipamentos isso é automático. Então vai descer ali a corrente, vai descer o cabo de aço e vai fazer essa conexão automática, sem a necessidade de eu ter esse envolvimento ali do operador, esse envolvimento de um ajudante. Então faz sozinho. Varia de equipamento para equipamento também, mas o objetivo final também vai ser o mesmo. É eu ter isso conectado para fazer o tombamento, para chegar a cana no local desejado. Então, uma pequena variação que pode existir aí, mas a funcionalidade final, o destino final, o objetivo final vai ser sempre o mesmo. Mas outra informação importante, como poucos veem essa máquina de perto, vale lembrar o seguinte: esse tombador lateral, o hilo, é um equipamento fixo ou às vezes móvel, preso ao chão com uma casa de máquinas ao lado ou no subsolo. Às vezes possui apenas o motor e o redutor com uma cabine simples. Tudo depende do tamanho e da sofisticação da máquina.
Em frente ao tombador existe a mesa alimentadora ou a rampa onde cai a cana. Então, só para salientar mais uma vez que podem existir diferenças de um equipamento para outro, de operações para outra, mas o objetivo final sempre vai ser o mesmo: fazer com que a cana chegue na mesa, fazer com que a cana chegue ali na rampa para dar início ao processo. Aí ele pode ser fixo, ele pode ser móvel, pode ser cabo de aço, pode ser corrente, pode ser o acoplamento manual ou automático, pode ser mesa ou pode ser rampa. Isso vai variar, cana picada, cana inteira, porém a funcionalidade, o objetivo final vai ser sempre o mesmo. Saliento mais uma vez aqui a importância de fazer depois na parte prática o treinamento ali específico de acordo com o equipamento que você vai estar utilizando aí na empresa. Por isso, o operador do caminhão sempre vai parar no mesmo lugar, e atrás dele forma uma fila de caminhões esperando a sua vez para descarregarem suas cargas. Então a gente vai ter um processo ali contínuo, um processo que não para. Então esse caminhão está lá na roça, lá na colheita, ele é carregado e aí ele vai chegar ali na usina e vai formando aquela filinha, um atrás do outro, vão se posicionando para chegar até ali no hilo, onde vai ser feito então todo esse processo que a gente tem falado até aqui, de acoplamento e aí bascular, tombar essa cana na mesa alimentadora ou na rampa. Ele precisa, o motorista e o operador precisam ter ali uma certa comunicação, visualização ali, para só iniciar o procedimento a hora que tiver tudo correto. Então o motorista vai ter um local específico para ele estar posicionando o caminhão, a carreta, ele precisa parar ali e o operador tem que estar atento para só dar início nessa operação a hora que tiver tudo em ordem, tudo seguro. E normalmente a gente vai ter ali 2, 3 carretas que vão ser descarregadas no mesmo caminhão. Então ele vai ter que, às vezes, estar fazendo essa movimentação. Então esperou, descarregou a primeira, baixou, ele vai um pouquinho mais para frente, aí vai a segunda, descarrega, a terceira, descarrega. Ou em alguns casos também o equipamento se movimenta, enfim. Mas precisa ter esse alinhamento entre o motorista e o operador para fazer essa atividade com o máximo de segurança possível. Tem que estar cada um posicionado no seu local correto para que a gente minimize aí a probabilidade de acidentes. Aí tem uma imagem que mostra um pouquinho desse processo, Tem um tombador hilo ali fazendo então esse descarregamento, A gente vê que é uma carreta que já está na sua última caçamba ali fazendo o descarregamento e já tem um segundo caminhão ali aguardando, na fila, mantendo uma distância segura ali para ser o próximo no processo. Então é algo simples ali, básico, com uma imagem ali a gente já consegue estar entendendo um pouquinho de como funciona o equipamento, para que ele serve e como ele é utilizado no dia a dia. Então, acho que deu para entender um pouquinho aí da funcionalidade. É claro que muito provavelmente eu estou falando aqui com já operadores que estão fazendo uma reciclagem, ou mesmo se for um operador que está dando início aí na sua atividade, acho que deu para entender aí os princípios de funcionamento ali, para que serve, e como é feito um pouquinho aí o trabalho do hilo, Então, basicamente, chega o caminhão, vai fazer o posicionamento ali correto, conexão automática ou manual, e aí faz o tombamento para dar início no processo de fabricação
do açúcar ou do etanol. Esse é o objetivo do guincho hilo.